Pergunte ao doutor. Oferecimento Mova. Medicina da obesidade e videocirurgia avançada. Unicred. Surpreenda-se. URC 25 anos. Diagnósticos por imagem. Dedicação e tecnologia à altura do corpo humano. Você já se imaginou com o corpo dos seus sonhos? Olhar para si e para a vida de uma forma diferente? Com certeza você já imaginou que uma cirurgia plástica pode mudar em você. Bem informada e com excelentes cirurgiões, você se sente mais confiante, segura de que estará nas melhores mãos desde a primeira consulta. Ah, você já sabe. Belvivere, excelência em cirurgia plástica. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre pra depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. Mova, medicina da obesidade e videocirurgia avançada. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred. Surpreenda-se. Muito bem, prevenir é sempre o melhor remédio, por mais batida que esteja essa máxima. Ainda faz todo sentido quando o assunto é saúde, e no caso dos homens, também deve ser aplicada, mesmo que a agenda esteja lotada. É preciso fazer sobrar tempo para ir ao médico, entre um compromisso e outro. Hoje no programa Pergunte ao Doutor vamos falar sobre os principais temores masculinos, como problemas na próstata, disfunções sexuais e decadência física. Para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje, eu tenho o prazer de entrevistá-lo novamente, é o médico urologista Dr. Marcos Machado, também vice-presidente da Unicred Sul Catarinense. Dr. Marcos, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Pergunte ao Doutor. Eu que agradeço o convite, Agnaldo. É um prazer sempre participar do teu programa. Doutor, o papel de provedor da figura masculina ainda é bastante forte na cultura atual. É considerado como sexo forte e acredita ser mais resistente às doenças. Essas crenças dificultam a incorporação de medidas preventivas e a mudança de estilo de vida, fazendo com que os homens sofram com mais doenças que poderiam ser evitadas caso houvesse atitudes preventivas? Seria mais ou menos isso, doutor? Sem dúvida. Esse é um temor nosso, como urologista, em relação à presença, à ocorrência de doenças como o câncer de próstata. A mulher saiu na frente, como sempre, ela nos comanda em relação às orientações e a mulher se cuida muito mais do que nós e ela exige que dessa forma que a gente acabe a seguindo e dentro dessa orientação a gente segue o Novembro Azul ao Outubro Rosa. O que chama a atenção em relação à saúde masculina como um todo e principalmente em relação às doenças mais prevalentes em relação à vida do homem, como o câncer de próstata. Em relação à questão de número de mortes com casos de câncer em nosso país, a gente vê que ainda é um tabu muito grande, ainda é necessário que o homem se cuide muito mais para que possa dessa forma sobreviver mais e com melhor qualidade de vida. Doutor, por uma questão cultural, os homens têm uma certa sensação de invulnerabilidade. Talvez por passarem boa parte da vida livre de todos os incômodos que a mulher tem, fazendo com que relaxem mais com a sua saúde.
Com o passar dos anos, alguns até passam a dar um pouco mais de valor aos cuidados médicos. Podemos dizer que problemas com a próstata, disfunções sexuais e a decadência física são os principais assombros masculinos? São um dos principais. Eu acredito que isso resuma os principais problemas masculinos. O câncer de próstata, o número de casos de câncer de próstata levantados recentemente, no ano de 2014, foi de 68 mil novos casos no nosso país. Só no Brasil? Só no Brasil, no ano passado. Fechou o INCA, esses números recentemente. Então nós tivemos 68 mil novos casos. As disfunções de ereção, nós não temos números oficiais em relação a isso, até porque todas as pesquisas são complicadas, uma vez que a gente, ao perguntar para o homem se ele tem disfunção de ereção, a gente nunca vai encontrar nenhum que tenha. Mas se a gente faz uma pesquisa isoladamente, a gente acaba encontrando um número relativamente elevado e que eleva-se com o passar do tempo. Em relação às disfunções de ereção, em torno de 12 a 15% dos homens acima de 40 anos, e a cada década de vida esse número aumenta gradativamente. Então a gente vai ter um aumento dos problemas sexuais com o passar da idade também, que estão relacionados de certa forma às doenças, às alterações, os distúrbios relacionados à produção endógena de testosterona, que é o hormônio masculino. Bem, Dr. Marcos, a decadência física aterroriza os seres humanos. As mulheres pautam muito a vida em função da beleza e da saúde em geral. E os homens, da força, da virilidade, da capacidade de agir, de raciocinar. E na hora que surgem falhas nessas áreas, ele percebe que talvez não seja aquele ser imortal que achava que fosse. Como o homem moderno tem agido diante do envelhecimento, Dr. Marcos? Bom, Aguinaldo, aí a gente vamos verificar a questão social do homem hoje. Hoje um homem, antigamente, há uns anos atrás, os nossos avós aos 60 anos eram pessoas idosas que estavam esperando vestir um chinelo e o pijama para ficar em casa no sofá. É verdade. Hoje em dia um homem de 60 anos, ele tem que trabalhar, ele tem família para sustentar e ele tem uma capacidade produtiva muito elevada, que a partir das alterações sociais tornou-se necessário que esse homem esteja envolvido com produção e naturalmente com a questão intelectual para poder manter-se produtivo. E isso está diretamente relacionado à saúde hormonal masculina. Então, assim como a mulher se cuida, assim como a mulher tem se cuidado, é necessário que o homem, para que possa manter-se viril, intelectualmente capaz, que ele possa cuidar da questão hormonal, para que ele tenha preocupação com a sua saúde do ponto de vista hormonal. Para quê? Para que ele possa envelhecer com qualidade, para que a cabeça dele possa acompanhar o corpo, para que o corpo possa estar disponível para as alterações e as exigências atuais do homem moderno. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico urologista Dr. Marcos Machado. Dr. Marcos, que também é vice-presidente da Unicred Sul Catarinense. Nós estamos aí no Novembro Azul, falando especificamente aí, falando de doenças relacionadas ao homem, né? Ao homem moderno, né, Dr. Marcos? Que tem surgido aí muitas dúvidas e, claro, as doenças aí, câncer de próstata, a impotência sexual e vários outros fatores aí que acometem os homens. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já volta. Você já se imaginou com o corpo dos seus sonhos? Olhar para si e para a vida de uma forma diferente? Com certeza você já imaginou que uma cirurgia plástica pode mudar em você. Bem informada e com excelentes cirurgiões, você se sente mais confiante, segura de que estará nas melhores mãos desde a primeira consulta. Ah, você já sabe. Belvivere, excelência em cirurgia plástica.
Cartão. Em momentos de volatilidade do dólar, é muito bom contar com os cartões da Unicred em suas compras internacionais. Ao utilizá-lo, a transação será convertida pelo dólar comercial do dia anterior à compra, garantindo a operação mais justa e evitando surpresas no fechamento de sua fatura. É a Unicred pensando no que é melhor para o cooperado. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor. Meu convidado de hoje é o médico urologista Dr. Marcos Machado. O Dr. Marcos, que também é vice-presidente da Unicred Sul Catarinense. Estamos aí em pleno Novembro Azul, né, em plena campanha do Novembro Azul, alertando aí aos homens com relação ao câncer de próstata. Mas a gente sabe que o câncer de pele é o mais comum. É isso, Dr. Marcos. Em segundo lugar, vem o câncer de próstata. Quais são os fatores que provocam ou que favorecem, Dr. Marcos, o aparecimento do câncer de próstata? Basicamente o fator genético. Indivíduos que tiveram algum parente com câncer de próstata têm uma propensão maior, em geral em torno de 4 vezes mais do que um outro indivíduo que não teve nenhum parente com câncer de próstata. Então o fator genético é o principal. Fatores ambientais outros vão estar relacionados, mas o fator principal é exatamente o fator genético. Doutor Marcos, uma outra coisa, nós temos alguns números relacionados aí a câncer de próstata? Recentemente o INCA fechou os últimos números, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele fechou os últimos números em relação a câncer de próstata, que foi o ano de 2014, e nesse ano de 2014 nós tivemos 68 mil novos casos de câncer de próstata em nosso país. O número é interessante, ele chama a atenção aí para a campanha do Novembro Azul, da importância da campanha encaminhada pela nossa Sociedade Brasileira de Urologia, exatamente porque isso nos leva a entender que 1 em cada 17 homens acima de 50 anos terão câncer de próstata e que destes, 1 em cada 36 morrerão da doença. Então, é importante chamar a atenção para esses homens que poderiam se curar e que morrerão da doença por falta de conhecimento. Por isso a importância do tema da campanha no mês de novembro, de chamar a atenção para o Novembro Azul. Doutor, quais são os sintomas relacionados ao câncer de próstata? O câncer de próstata, Aguinaldo, ele não dá sintoma nenhum na sua fase inicial, que é a fase principal de tratamento, que é a cirurgia ou a radioterapia para a cura da doença. Então ele não dá sintoma qualquer. Os sintomas relacionados à patologia, quando surgem, a doença já está avançada. Aí o homem vai ter dificuldade de tratar e curar e ele passará a fazer parte daqueles números estatísticos de doença de pacientes que têm a vida encurtada pelo câncer de próstata. Os sintomas da próstata, quando eles surgem, estão relacionados à doença benigna, à hiperplasia benigna. Pode estar associado ou não. Mas o câncer de próstata, esperar que tenha sintomas, não vai acontecer. E o indivíduo precisa fazer exames precocemente para buscar a doença na fase inicial, que é a fase em que 90% dos casos são curados, que é esse o objetivo principal de nossa campanha. Bem, doutor Marcos, falando do exame, a partir de qual idade o homem deve fazer o exame? Tanto o exame de sangue, o PSA, quanto o exame de toque. E qual a indicação, doutor? Explica para o nosso telespectador qual a indicação de cada exame. Bom, Aguinaldo, os estudos recentes têm mostrado e indicado a necessidade do exame preventivo a partir dos 50 anos, tendo ou não familiar com câncer de próstata. Nos pacientes que têm familiar com câncer, essa necessidade desses exames anuais aumenta exatamente por causa da relação direta, da relação genética da doença, da patologia. Em relação aos exames preventivos, tanto o PSA, que é um exame de sangue coletado no sangue periférico, quanto o exame do toque, que é um exame rápido, simples, que é feito no consultório, são exames que se complementam. Eles vão se complementar para definir a necessidade ou não de uma biópsia, por exemplo, num paciente que a gente tem uma suspeita de um câncer de próstata. Então são exames complementares, isoladamente ele não tem valor, mas são exames que juntos eles podem definir ou permitir um diagnóstico precoce da doença, que é o objetivo para poder curar
dessa patologia. Na verdade, então, um complementa o outro. Um complementa ao outro, exatamente. Bem, doutor, muitos homens têm preconceito em relação ao exame de toque. O que o senhor poderia dizer em relação a isso, doutor? Bom, primeiro, o exame de toque é um exame extremamente simples. Esse preconceito ele acaba a partir do momento que o indivíduo realiza o exame, porque é muito simples. A mulher, eu diria comparando, e aí a mulher se submete a um exame muito mais constrangedor, é colocado um aparelho dentro da vagina para exame preventivo do câncer de colo. O exame de toque é um exame extremamente simples, rápido, feito em consultório, indolor, então não há nenhum prejuízo, não vai haver nenhum prejuízo ao homem, à sua sexualidade realizando o exame. Não vai, é um preconceito realmente total e que o homem precisa enfrentar para poder definir ou ter um diagnóstico preciso a partir de uma doença que pode lhe comprometer a vida. E o homem se atém muito a esse tipo de exame, a esse tipo... Existe mesmo um preconceito? Existe sim. Existem pacientes que mandam o exame pela esposa, o resultado do exame, para não ter que fazer. Às vezes a gente tem que ligar, solicitar que ele retorne, devido à necessidade. Quando há necessidade do exame, a gente tem que buscar e ir atrás. De alguns pacientes realmente existe esse preconceito, existe o medo, existe a preocupação. E alguns, às vezes, quando fazem o exame, dizem: olha, eu não sabia que era tão simples. Então, realmente é um preconceito. Sugiro ao seu telespectador que converse sobre isso, que discuta com seu urologista essa questão e que acabe com esse preconceito, que é um tabu que acaba matando muita gente. Nós tivemos os últimos números fechados de 2013 com câncer de próstata, foram 14 mil casos de câncer de próstata no Brasil no ano de 2013. O ano de 2014 deve repetir esses mesmos números, em torno de 15 mil homens que morreram por um preconceito bobo, que poderiam ter sido tratados e curados da doença se tivessem feito os exames básicos do toque, do PSA. Então não tem porquê deixar-se morrer por um preconceito tão bobo. É verdade. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico urologista Dr. Marcos Machado. Dr. Marcos também é vice-presidente da Unicred Sul Catarinense e o assunto no programa de hoje, nós estamos falando aí da saúde do homem. A gente já volta. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre pra depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. MOVA, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Há 25 anos, a URC presta atendimento em diagnósticos médicos por imagem. Através dos anos, vem incorporando novas tecnologias, somando agilidade e precisão nos diagnósticos. Já está disponível na URC o tomógrafo Multislice TC128. Entre todos os benefícios desta tecnologia para exames, o tomógrafo Multislice TC128 é ecologicamente correto, pois funciona com redução de energia, redução de radiação e redução de CO2. URC, sua saúde, nossa melhor imagem.
Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor. Meu convidado de hoje é o médico urologista Dr. Marcos Machado. Dr. Marcos também é vice-presidente da Unicred Sul Catarinense. É bom que se diga isso também, né, doutor? Dr. Marcos é um médico muito atuante na nossa cidade. Bem, doutor, e estamos aí, né, abordando aí a campanha do Novembro Azul, falando especificamente sobre a saúde do homem. Dr. Marcos, o câncer de próstata tem cura? O que há de novidade em tratamentos para o câncer de próstata? Bom, Aguinaldo, o câncer de próstata está relacionado diretamente ao aumento do diagnóstico. Por isso a importância dos exames preventivos. O indivíduo que descobre a doença ainda na próstata, sem metástase, a doença localizada, ele tem em torno de 90% de chance de cura. Olha só, uma grande chance. Muito elevada. Por isso a importância desses exames preventivos anuais. Esse indivíduo tem chance de curar, de poucas sequelas, praticamente nenhuma. Houve muita evolução em relação à cirurgia do que era no passado. A cirurgia melhorou, evoluiu. Hoje a gente tem bom prognóstico e o paciente tem bom prognóstico de vida sexual, inclusive, num paciente operado de câncer de próstata. Doutor, agora mudando um pouquinho de assunto, um outro grande problema que preocupa os homens é a disfunção sexual. Pesquisas revelam que só 10% dos homens que sofrem algum tipo desse mal procuram ajuda médica. É falta de informação ou vergonha de falar do problema, doutor Marcos? A questão sexual sempre foi um tabu, né, Aguinaldo? Não mudou na nossa sociedade. As mulheres têm mais facilidade, os meios de comunicação hoje falam mais facilmente, mas o homem, em geral, ele tem dificuldade para falar em relação ao problema, em chegar a um consultório. Lógico que em relação ao passado, hoje a gente melhorou mais, a gente vê pessoas chegando, a gente vê que as mulheres exigem mais, melhor qualidade de vida sexual e exigem que o homem vá atrás, que o homem vá buscar, porque ela cobra, ela exige e o homem tem que ir, tem que fazer, tem que ir buscar. Essa é uma realidade. É comum hoje os homens já virem por conta própria. A gente já vê novas gerações buscando essa informação, buscando prevenção, melhor qualidade de vida e de futuro do ponto de vista sexual, mas o número realmente é elevado. Os números não se consegue, como eu falei previamente, a gente não consegue o número exato, porque nas pesquisas direcionadas o indivíduo diz que não, nas pesquisas feitas de uma forma anônima, aí a gente encontra um número realmente elevado da população e que vai aumentando com o passar do tempo. Calcula-se em torno de 12 a 15% dos homens acima dos 40 anos e aumenta em torno de 10% a cada década de vida em relação às disfunções de ereção. Doutor, me diga uma coisa, quais são as principais causas dessas disfunções? A disfunção de ereção ela tem como fator psicológico um dos principais fatores, e o estresse, a correria do dia a dia, a modernidade de hoje faz com que o homem viva momentos de estresse, isso tem influência total. A questão das alterações hormonais, a questão das doenças de pressão arterial, a redução aos medicamentos que reduzem pressão arterial, elas reduzem a pressão arterial do corpo como um todo e consequentemente do pênis. Isso faz com que haja uma perda de fluxo sanguíneo peniano e consequentemente a perda de ereção. Para isso os medicamentos hoje no mercado, para tratar exatamente essas alterações. Doenças como a diabetes, as dislipidemias, aumento de colesterol, aumento de triglicerídeos, e essa associação de fatores em geral, Aguinaldo, não há um fator único, isoladamente, existem fatores associados. Então, o tratamento da saúde como um todo, a questão do equilíbrio hormonal, a questão do equilíbrio psicológico, ela está relacionada diretamente à qualidade e à saúde sexual do indivíduo, do homem moderno. Doutor, até que idade um homem pode estar ativo sexualmente? Não existe um limite. Não existe um limite? Não existe um limite. A gente sabe que com o passar do tempo vai haver uma regressão. Mas a gente tem pacientes com vida sexualmente ativa mais de 80 anos e hoje em dia, com os medicamentos, aí mesmo é que isso se torna muito mais comum, porque a gente tem as alterações de fluxo que ocorrem, de fluxo sanguíneo periférico que ocorrem com a idade, elas são vencidas com a medicação.
Então hoje a gente consegue manter o indivíduo ativo sexualmente com bastante idade. Olha só. Doutor, é sabido que a taxa de testosterona vai diminuindo com a idade. Quais são os tratamentos mais indicados, doutor Marcos? Bom, a gente precisa, primeiro, a manutenção do equilíbrio da produção de testosterona. É muito importante, e aí dentro desse fator, a questão da atividade física. A manutenção de uma atividade física, do equilíbrio físico. Isso favorece e mantém os níveis hormonais masculinos. Outro fator, em relação à reposição, e é importante aí essa questão, existem formas diferentes de reposição. Existe a reposição injetável intramuscular, e existe a forma transdérmica, que são as formas mais eficientes de reposição, que é um gel que é aplicado na pele. Hoje a gente tem produtos disponíveis no mercado com boa qualidade, com boa referência, para que possa utilizar e repor de uma forma equilibrada, que é importante isso. Os exageros devem ser combatidos. Essa questão de repor, de fazer reposição hormonal para todo homem acima de 40 anos, como a gente às vezes encontra, é um erro. Vai favorecer a limitação na produção endógena. Então é importante nesse momento chamar a atenção a isso. O equilíbrio hormonal masculino é importante, é capacitado o urologista para fazer esse equilíbrio, buscar o urologista com essa finalidade também anualmente para o equilíbrio hormonal. É importante para a saúde masculina, para todo homem a partir de 40 anos. A partir dos 40. A partir dos 40. Doutor Marcos, agora para finalizar a nossa entrevista, quais as tuas recomendações para que o homem tenha uma vida saudável, já que nós estamos aí, principalmente falando do Novembro Azul, né? Chamando a atenção do homem para o câncer de próstata, mas quais seriam as tuas recomendações, doutor? Bom, primeiro a questão do envelhecimento. O homem sabe que o envelhecimento etário não significa que seja o envelhecimento do corpo. A mente tem, por exigência social, ela tem se mantido mais ativa e tem retardado esse envelhecimento. Então o corpo precisa envelhecer igual, acompanhar a mente, acompanhar as exigências do tempo moderno. Para isso o homem precisa ter o equilíbrio hormonal, é importante cuidar disso. E em relação ao câncer de próstata, muito homem morre da doença. Muito diagnóstico é feito tardiamente, fazendo com que o indivíduo tenha uma má qualidade de vida, fazendo com que o indivíduo sofra da doença prostática que poderia ter sido tratada e curada precocemente. Então é importante a todo homem, a partir de 50 anos, que tenha o cuidado com a sua saúde, o cuidado com a sua longevidade, com a sua capacidade de produção, com a sua capacidade de viver bem. Então a questão hormonal e a questão do cuidado com doenças relacionadas à próstata são importantes para essa estruturação do organismo masculino se manter por muitos anos, como a sociedade assim tem exigido. Olá, tá certo. No programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar novamente com o médico urologista Dr. Marcos Machado. Dr. Marcos também, que é vice-presidente da Unicred Sul Catarinense, esclarecendo e tirando muitas dúvidas do meu telespectador. Dr. Marcos, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Eu quero lembrar que Novembro Azul, mais do que uma campanha, é uma atitude, é lembrar ao homem de ter uma atitude masculina, de salvar ou de cuidar da sua vida. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar de um programa que é socialmente respeitado como o teu, Aguinaldo. Muito obrigado, doutor. Bom, e se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá. Pergunte ao Doutor. Oferecimento Mova. Medicina da obesidade, videocirurgia avançada. Unicred. Surpreenda-se. URC 25 anos. Diagnósticos por imagem. Dedicação e tecnologia à altura do corpo humano.